Eu gostaria de projetar alguns gráficos, né, no PowerPoint, mas aí não vai ser possível, porque estou aqui usando o celular. Então, queria agradecer primeiramente ao professor Martins pelo convite, parabenizá-lo pelo evento, não só pelo evento, mas por tudo que vem sendo feito, né, no âmbito da Sintec. Vejo sempre o Martins trabalhando bastante, sempre muito empolgado com a inovação e com o desenvolvimento da tecnologia na Universidade Federal de Sergipe, e é muito gratificante tê-lo como colega e ver tantas coisas bonitas acontecendo na UFS. Então, muito obrigada desde já pela oportunidade de participar, de contribuir com o evento. E falando um pouquinho da nossa internacionalização, acho que os gráficos vão fazer um pouquinho de falta naquilo que eu pretendia mostrar, mas eu vou tentar aqui, né, ser breve e, ao mesmo tempo, ir direto ao ponto, né, para compensar o tempo que eu já perdi. Enfim, eu vou falar rapidamente da internacionalização num contexto mais amplo, né, num contexto geral, só para a gente compreender qual que é a posição da Universidade Federal de Sergipe hoje e para onde a gente está caminhando, tá? Para onde a gente está querendo se enveredar a partir dessa nova fase de internacionalização que é vivida pela Universidade Federal de Sergipe, mas não só por ela, né, mas que é uma tendência mais geral assumida pelas universidades, sobretudo as universidades públicas. Em primeiro lugar, dizer que nas duas últimas décadas, de uma forma geral, as universidades brasileiras, né, sobretudo as universidades públicas, elas entenderam que a internacionalização ela ocorreria primeiramente como ponto de partida pelas relações externas, né, e pela institucionalização principalmente dos acordos de mobilidade internacional, tá? Então, seria como se a mobilidade internacional docente e discente fosse um gatilho de uma educação internacionalmente informada, que, por sua vez, tornaria a universidade inserida num padrão internacional de qualidade, que terminaria por ofertar uma inserção também da universidade brasileira como um todo, no que a gente chama de geopolítica global do conhecimento, ou como outros preferem chamar, economia global do conhecimento. Né? Então, a gente tem dois movimentos, né? Um movimento que é de dentro para fora, né? E que pode ser simbolizado por essa busca pela mobilidade como um fator impulso de indução ao desenvolvimento interno, né? E que foi claramente também uma opção de governo, se a gente pensar nos anos do governo da presidenta Dilma Rousseff e da implementação do programa Ciências Sem Fronteiras, e que, portanto, foi um movimento acompanhado, de um modo geral, pela Universidade Brasileira, tá? Se a gente for pegar os artigos que falam sobre esse momento, há opiniões bastante diversificadas, né? Desde um ponto de vista que vai dizer que o Ciência Sem Fronteiras ele não foi eficaz, de fato, na internacionalização, porque ele dividiu e fragmentou recursos que antes eram utilizados diretamente na pesquisa, na inovação, seja por meio de editais específicos de fomento, seja por meio de concessão de bolsas de pesquisa, né? Então, muita gente que mostra como que o quantitativo de bolsas diminuiu para que o recurso fosse distribuído e injetado no programa Ciências Sem Fronteiras. E há também uma parcela desses estudiosos da internacionalização da educação superior no Brasil que vão mostrar que houve sim um problema no sentido de pensar logicamente, pensar com eficiência o programa Ciências Sem Fronteiras, mas que o legado que ele deixou foi muito positivo. E que
apesar de todas as dificuldades encontradas, que hoje a universidade brasileira ela se encontra muito mais internacionalizada por conta do programa, né? E que ela acabou por diversificar as suas frentes de programa. Então, aquilo que era, no primeiro momento, que se resumia à mobilidade internacional, mobilidade física, docente-discente, sobretudo a discente por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, acabou por deixar um legado bastante positivo, se visto principalmente no aumento das publicações internacionais do Brasil, da participação brasileira na comunidade internacional de journals, enfim, de revistas especializadas e tudo mais. Bom, como que fica a UFES perante tudo isso? A UFES acompanhou esse processo, então, ela foi participe muito ativa do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Os gráficos que eu queria trazer e mostrar para vocês eram justamente para mostrar o antes e o depois do programa. Claro que o programa deixa, inicialmente, se a gente analisar os dados muito nua e cruamente, deixa algo no sentido de uma aparência de uma queda vertiginosa nos números da mobilidade internacional, por uma razão muito simples, porque antes essa mobilidade ela tinha por base uma injeção muito grande de recursos, né, que a partir de 2016 deixa de acontecer, e aí você tem, no quadro da Universidade Brasileira como um todo, uma queda muito brusca a partir de 2016, desse quantitativo de mobilidade internacional. Mas o que a gente tem aqui na Universidade Federal de Sergipe, a gente tende mais a concordar com o legado positivo que isso traz, né, não sem olhar criticamente a forma como essa distribuição de recursos poderia ter sido feita, mas olhando para esse legado, a gente vê como positivo, vê que movimentou bastante a internacionalização da UFES. Claro que eu estou falando de um condicionante externo, mas a gente pode olhar para o condicionante interno também, que são os próprios gestores que passaram pela CORE, que fizeram um trabalho muito importante, né, e colocaram a CORE num lugar muito importante, porque se a gente comparar a Universidade Federal de Sergipe com outras universidades que já têm um escritório de relações internacionais, uma assessoria de relações internacionais muito antigas, né, a UFES, em sendo uma universidade jovem e tendo um escritório de relações internacionais também bastante jovem, está numa posição muito boa. Ela conseguiu se colocar num patamar de internacionalização que é muito expressivo, tá? Nós não podemos ignorar esse fato, né? Colocando relativizando e contextualizando, a gente encontra uma situação muito positiva da atuação da CORE, da atuação histórica da CORE e, claro, também da internacionalização da Universidade Federal de Sergipe. Isso quer dizer que não tenha como melhorar? Não, não quer dizer, né? Em absoluto, nós temos que melhorar e sempre teremos como melhorar. E já estamos buscando, né, por onde melhorar e como melhorar, né? Mas o que eu quero dizer é que há números bastante significativos. Então, um exemplo disso é que quando termina o programa Ciências Sem Fronteiras, que o governo decide encerrar de uma vez em 2017, né? 2016 ele apenas não lança edital, e 2017 anuncia o encerramento do programa. Comparado esse momento, né, a gente tem um gráfico aqui que eu queria mostrar, comparados os números de antes da implementação do programa e depois da implementação do programa, a gente tem um número muito maior, tá? Eu vou falar aqui para vocês, o programa começou a ser, a UFES começou a receber os recursos, né? Enfim, começou a participar do programa em efetivo entre 2013 e 2014, que foi justamente quando o programa passou a ser implementado. Então, vamos dizer, antes disso, em 2012, quando a CORE nem era CORE ainda, né? Para vocês terem uma ideia, ela tinha uma situação levando em consideração todos os programas de mobilidade internacional, ela tinha um número de 8, né? 8 alunos em intercâmbio, tá? Porém,
Quando a gente termina em 2017, né, mesmo a gente tendo a queda, vou falar para vocês por que essa queda. Porque entre 2013 e 2014, esse número sobe para 288. Então, veja, de 8 para 288, pós-Ciências Sem Fronteiras, né? Aí a gente tem essa queda com o fim do programa, né? Porque a gente passa a ter 0 intercambistas em Ciências Sem Fronteiras, mas a gente consegue manter outros números, né? A gente tem o MEI incoming, né? Que é a entrada de alunos estrangeiros na UFES. A gente tem um número de 14, né? A gente começa a participar dos programas PEC-G, que são os programas, que é o programa financiado pelo Ministério das Relações Exteriores para a vinda de alunos de universidades de países em desenvolvimento, que está se mantendo num número bastante interessante, né? E a gente tem um número também de mobilidade estudantil internacional outgoing, que são os alunos que saem, se mantendo também dentro de uma média de 11 por ano, né? Então, só aí a gente tem um aumento de 5 vezes, né, em relação a como nós começamos em 2012. Então, há essa queda vertiginosa com o programa Ciências Sem Fronteiras, mas há um legado positivo, porque estamos com um número 5 vezes maior, né, comparado a um momento em que o Ciências Sem Fronteiras não existia. Então, uma análise de um legado positivo e, claro, como eu já comentei, a gente não pode falar só dos fatores externos, mas principalmente da resiliência que a UFES mantém nos seus programas de internacionalização, mesmo não contando com esses recursos que são necessários para isso, né? Bom, ao longo desse processo foram adicionados muitos outros programas e que dependem basicamente do esforço e do trabalho brilhante de muitos professores, coordenadores de programas de pós-graduação, da própria COPGD, em participar de editais que são frutos de convênios intergovernamentais, como o Brafitec, né, que é fomentado pela CAPES, o Bramex, que é um programa entre o Brasil e o México, o Bracol, que é um programa entre o Brasil e a Colômbia, né, andou participando desses programas. Infelizmente, a Universidade Federal de Sergipe não foi aprovada no PRINT, mas ela não está sozinha nesse processo, né, de não ter sido aprovada pelo PRINT, mas é uma busca que a gente tem que continuar fazendo junto aos programas de pós-graduação. E, além disso, a Core vem também diversificando bastante a sua atuação na internacionalização, que a gente chama de internacionalização em casa. Ou seja, quando não é possível haver o intercâmbio nem discente ou docente, como é o caso agora da pandemia, né? E agora no pós-pandemia, a situação, a internacionalização vai ter que ser repensada, né? Porque aquele padrão de mobilidade física que a gente tinha durante muito tempo vai ser paralisado ou vai ser constrangido pela situação da pandemia, que a gente sabe que não tem uma data para terminar. Então, a gente tem que começar a pensar nesse processo que a gente chama de internacionalização em casa. A gente não, né? Mas os estudiosos de internacionalização da educação superior chamam de internacionalização em casa. O que é essa internacionalização em casa? Primeiramente, passa por aquela prática que é a mais tradicional dessa internacionalização dentro de casa, que é o ensino de idiomas, né? Isso tem sido feito de uma forma muito brilhante pelo programa Idiomas Sem Fronteiras, que é coordenado pela professora Elaine Santos, né? Tem o professor Rodrigo Belfort como um dos coordenadores pedagógicos que está conosco na Core também, como coordenador da divisão de assuntos linguísticos. E dentro disso a gente tem um número que é bastante impressionante, tá? Eu vou aqui falar para vocês, foram abertos, basicamente, a gente pode falar de 4 turmas abertas de 2016 a 2019 para ensino de inglês, e também de
da quantidade de exames de proficiência aplicados por esses mesmos programas que oferecem esses cursos. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente passou de 2013 de 597 exames TOEFL aplicados para 2.718 exames aplicados no ano de 2015, tá? Esse número diminuiu com Ciências Sem Fronteiras, porque obviamente que a maior parte dos alunos que tinham interesse em faziam a proficiência para poder se candidatar a uma vaga fora, né? Hoje a gente tem uma média, quer dizer, os dados mais recentes, que são de 2019, de 343 alunos que aplicaram para o TOEFL, mas se a gente colocar isso em perspectiva, muita gente recebeu, né, fez o curso, se preparou e recebeu a proficiência para estar presente representando a UFES na comunidade internacional. A Cori também participou do Fulbright English Teaching Assistant e do treinamento Researcher Connect, que também dizem respeito a iniciativas de ensino do inglês, mas não apenas do ensino de inglês, mas da capacitação também para formar novos professores de inglês, ou seja, para você formar uma comunidade replicadora desse ensino dentro da UFES. Então, quem aprende também ensina, né? Isso é muito interessante. E no que toca aos números agora eu estou sem eu estou sendo quantitativo, mas foram muitas as turmas de inglês que foram abertas para o ensino de inglês, e isso ainda acontece. O programa Inglês Sem Fronteiras acabou, era uma iniciativa também fomentada pela CAPES e pelo MEC, mas a Andifes abraçou a causa, né, e em detrimento do Inglês Sem Fronteiras, criou-se o Idioma Sem Fronteiras, que hoje também ensina o espanhol, o francês, e também faz a proficiência para a língua portuguesa. Exemplo disso, a gente vai aplicar agora, entre o mês de novembro e dezembro, a gente vai aplicar o CELPE-BRAS, que é um exame de proficiência em língua portuguesa, para alunos estrangeiros que se encontram no Brasil, né? É uma prática de internacionalização voltada não só para a comunidade da UFES, mas para a comunidade externa à UFES também, uma vez que imigrantes que precisem da proficiência para se fixar em território brasileiro têm que passar pelo CELPE-BRAS. Então, hoje a UFES é a única instituição do Nordeste do Brasil que vai aplicar o teste no ano de 2020. Para além disso, ainda pensando na internacionalização em casa, né, para onde a gente vai caminhar? Foi bom ter tocado nessa parte da política de idiomas, porque agora o trabalho que nós vamos pensando em fazer junto ao Idioma Sem Fronteiras, no âmbito também da recém-instaurada COMPIN, que é a Comissão Permanente de Internacionalização, é de repensar essa política de idiomas para uma política linguística. E quando eu falo de política linguística, eu falo também da criação de uma política de vivência intercultural, né? Ou seja, como aproveitar a vinda desses estrangeiros à UFES para promover um intercâmbio cultural com os nossos alunos e vice-versa, não só para troca idiomática, que também é muito importante, né? A gente estar em contato com o estrangeiro para aprender línguas, mas a troca cultural também, né? Então, o que é que esses estrangeiros podem levar do nosso país, né, para os seus países de origem, o que é que eles podem levar da nossa cultura para o seu país de origem, para que a gente também faça valer esse canal do intercâmbio como um canal de projeção cultural e de projeção da própria imagem da universidade, né? Porque é isso que vai, aos poucos, são esses elos que vão construindo a corrente da internacionalização da UFES, que vai projetando aos poucos a imagem da UFES nessa comunidade internacional, né? É o que o aluno leva para lá da projeção da nossa cultura organizacional, da nossa qualidade acadêmica, da nossa excelência acadêmica, que vai fazer com que a gente atraia novos alunos nos próximos anos. Então, uma das coisas que, sem dúvida, a gente pensa para um futuro próximo é transformar essa política de idiomas numa política linguística e de vivência intercultural.
Mas continuando sobre o que vai ser essa internacionalização em casa, já que a gente vai estar aí desmobilizado durante muito tempo em razão da pandemia, no âmbito da recém-criada COMPIN, Comissão Permanente de Internacionalização, nós temos pensado vários grupos de trabalho permanentes e também várias subcomissões temporárias para suprir algumas questões com a finalidade justamente de reforçar essa imagem de excelência da UFES na comunidade internacional. São muitas as ações, não daria tempo da gente falar de todas aqui, né? Eu queria que a Laís me informasse quanto tempo eu tenho ainda. Mas uma dessas ações diz respeito a organizar e ministrar cursos internacionais. Tá? Então, se a gente não pode sair da UFES e sair do país, nós traremos, por meio dessa ferramenta que ficou tão escancarada por causa da pandemia, que é a ferramenta do ensino à distância, do ensino remoto, e dessa possibilidade de convívio remoto por meio das videoconferências, enfim, desse monte de sala que a gente tem hoje, da gente criar disciplinas internacionais em rede, tá? Sejam em formato de extensão, seja em formato de disciplinas de graduação, seja em formato de disciplinas de pós-graduação. Então, a Core pretende estimular que seja feito isso, e em parceria com o Idiomas Sem Fronteiras, estamos pensando em como capacitar professores que já são fluentes em outras línguas, mas que precisam daquelas diretrizes básicas para como comunicar um curso, né, em idioma estrangeiro, e que esse curso seja internacionalmente validado. Então, muito em breve a gente vai lançar uma chamada, porque é de interesse da Core e acho que da universidade como um todo, né, dentro do conceito de internacionalização curricular, que a gente ofereça cursos em idioma estrangeiro, mas também que esses cursos sejam oferecidos com temáticas transversais, tá? Então, não serão cursos voltados para uma disciplina, para um campo do saber específico, mas para uma temática transversal que possa ser pesquisada, que possa ser ensinada, que possa ser debatida, sob vertentes interdisciplinares, sob um olhar interdisciplinar, né? E convidar os professores a participarem dessas disciplinas, né? E já antecipando, pelo fato de nós fazermos parte de uma rede, a Rede Nordeste de Cooperação Internacional em promoção da tecnologia social, voltada para os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos muito interesse que esses cursos ministrados, eles versem pelo menos um dos, né, cada qual dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, em consonância com essas diretrizes, digamos, que nós adotamos em rede para o fortalecimento da internacionalização das universidades federais da região Nordeste do Brasil, né? Mas só uma última coisa para amarrar a minha fala, eu comecei falando para vocês que a gente começou de dentro para fora, né? Ou seja, na verdade, perdão, a gente começou de fora para dentro, vou inverter. Buscando a mobilidade como uma ferramenta de desenvolvimento institucional. Mas o que muitos estudos têm mostrado, né, muitos estudiosos das técnicas de cooperação internacional, cooperação acadêmica internacional têm mostrado, é que a gente tem que pensar um pouco no oposto, em valorizar primeiro o nosso desenvolvimento, né, e deixar o nosso desenvolvimento institucional como premissa. Então, não olhar para aquele quantitativo de acordos de mobilidade, de convênios de mobilidade, como se aquele portfólio tivesse uma importância por si nos números que ele apresenta. Mas na reciprocidade e nas vantagens e dos benefícios que realmente apresentam em termos de transferência de possibilidades de desenvolvimento institucional do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, né? Então, uma das coisas que nós vimos fazendo é olhar com muita criticidade e seletividade sobre como a cooperação internacional ela realmente reforça, né, ela realmente
compartilha benefícios com a Universidade Federal de Sergipe, né? Porque a Universidade Federal de Sergipe ela não quer ser uma simples caudatária do desenvolvimento institucional em ensino, pesquisa, extensão e inovação de outras universidades e de outros países, mas construir o seu próprio perfil, a sua própria identidade, né, e a sua própria qualidade, né, em todas essas dimensões. E a partir disso, sim, se tornar um atrativo para a mobilidade internacional, se tornar um atrativo para a cooperação acadêmica internacional. Então, o que eu quero dizer com isso a partir desse momento, a gente está olhando mais para as questões que possam, de fato, né, colaborar com o nosso desenvolvimento institucional, respeitando, de fato, os nossos interesses, né, tendo em mente que a gente tem condições, sim, de despontar no cenário nacional e despontar no cenário internacional também como uma universidade pública, né, de excelente qualidade e que tem muito a oferecer para os nossos parceiros internacionais, não apenas buscando a colaboração como uma forma de ajuda, mas realmente mostrando que nós estamos num patamar muito próximo em termos da qualidade do nosso ensino, da qualidade da pesquisa que a gente produz, da qualidade da inovação que a gente produz. Então, é basicamente isso. A professora, a senhora me perguntou o tempo, né? Eu não queria interromper, né, por causa do conteúdo, da informação que você estava passando já no momento. 3h10 agora, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou falar, já que a senhora está pelo celular, tá? Eu vou preferir falar, que é do Gustavo Modeste de Amorim. Gustavo, se você puder informar de onde você é, pelo que eu é da universidade, mas qual departamento? Ele está perguntando o seguinte, professora Érica, existe a intenção neste plano de internacionalização, o incremento do intercâmbio com empresas privadas e públicas do exterior, potencialmente interessadas no portfólio de patentes da Universidade Federal de Sergipe. O Gustavo, ele é da Sinova, Universidade, UFRB. Certo. Obrigada, Gustavo, obrigada pela presença e obrigada pela pergunta. Olha, Gustavo, essa comissão, a Comissão Permanente de Internacionalização, ela é uma comissão, para além de multidisciplinar, de interdisciplinar, e que abarca representantes de várias áreas do conhecimento, ela também é multissetorial, ela também abarca vários órgãos complementares da Universidade Federal de Sergipe, justamente porque até um tempo atrás, né, então todo mundo, nesses últimos 20 anos, virou um consenso o fato de que a internacionalização ela era meio que sinônimo de qualidade, né, então as pessoas não avaliavam primeiro a capacidade institucional e depois as condições de internacionalizar, mas era diretamente a relação automática que se fazia, se tem internacionalização, tem qualidade e será bem avaliado. Né? Aí depois essa discussão passou para uma segunda discussão que a internacionalização é tão importante quanto o ensino, a pesquisa e a extensão e a quarta dimensão da universidade pública. Esse conceito também já foi, digamos, não vou dizer substituído, mas já foi debatido por uma nova visão que vê o seguinte, na verdade, a universidade tem que ser vista integralmente, né, a partir do preceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. Né? Então, a internacionalização não pode ser concebida sem passar por todos esses aspectos. Né? Antes ela estava muito centrada, a mobilidade acadêmica é centrada no ensino, a mobilidade discente é centrada na internacionalização do ensino e do currículo do aluno. No âmbito da pós-graduação, a gente internacionaliza para internacionalizar, basicamente, currículo e pesquisa. Né? E onde fica a extensão, onde fica a inovação? Foi muito bem colocada essa sua pergunta, eu te agradeço, porque, sim, a nossa intenção no âmbito da Compim é fazer o diálogo com todas essas frentes, né? De modo que cada setor da universidade responsável por essas dimensões, elas possam ser envolvidas nesse processo de internacionalização, né? Eu acredito que o professor Martins já faça um trabalho muito importante, né, e que já tenha um caminho de internacionalização
dentro do próprio Sintec, eu acho que, né, se tiver, quem tiver do Sintec aqui pode falar muito melhor do que eu, então já ocorre esse processo de internacionalização por meio do Sintec, e nesse momento a gente quer dialogar e realmente somar forças para que a internacionalização na universidade aconteça dessa forma mais sinérgica. E a gente prevê, por exemplo, na Compim, nós criamos um grupo de trabalho para olhar também para a realização de estágio no exterior, para a criação de uma instrução normativa, para que os alunos possam estagiar justamente em empresas, e aí, obviamente, que majoritariamente vão ser do setor privado, né? E como é que a gente regulamenta tudo isso? Porque, de fato, hoje em dia não dá para falar de conhecimento, né, sem falar de tecnologia, sem falar de inovação, sem falar também de tecnologia social. Então, com certeza é de grande interesse dessa comissão, tá? Mas eu posso dizer que o próprio Sintec já vem trabalhando nesse sentido, assim como o Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal de Sergipe também. Perfeito. Eu vou até corrigir que eu falei que o Gustavo era da Universidade Federal de Sergipe, que eu achava, né? Mas era da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, tá? Mas aqui a correção que ele colocou, da Sinova UFRB, né? Que como ele falou do portfólio da UFES, eu falei errado. Se alguém tiver mais alguma pergunta para passar para a professora Érica, eu peço que passe, tá? Que ela poder explicar. Só mais uma vez, a professora Érica, ela é a coordenadora do CORE, que é as Relações Internacionais da Universidade, tá? Que atua de forma a facilitar a interação da UFES, né, num contexto internacional. Né? Fica aqui na didática 7, tá? Vizinho à Sintec, e atuamos até de uma forma mais, vamos dizer assim, de aproximar tanto essa relação internacional como o portfólio de patentes, que o Gustavo acabou de mencionar, para daí partir então para uma transferência de tecnologia, tanto a transferência das patentes que são oriundas, produzidas pela universidade, tá? Patentes ou os ativos da propriedade intelectual, mas também a transferência do conhecimento que é gerado e desenvolvido pela própria universidade. No momento, antes da pandemia, só para complementar o que a professora estava falando, antes da pandemia, nós iniciamos um processo de iniciação de uma conversa com uma empresa do exterior, justamente interessada em um dos portfólios de algumas patentes oriundas pela universidade. Em decorrência da pandemia, não é que o foco ele mudou, deu um stand-by no processo de conversa, né, de conversação com esse país, por conta da pandemia, então eles estão com interesse agora num outro tipo de patente, acho que mais por conta das vacinas mesmo, até porque não tinha como aproximar o nosso contato com o pesquisador no momento, mas a gente está num processo, sim, de conversação com esse país e com os pesquisadores da universidade. E ainda assim, complementando o que a professora falou, de aproximar, que é muito válido, e essa interação dos jovens, né, dos alunos da graduação, né, com o mercado, tá, com o mercado local e com o mercado exterior, que é muito positivo, tanto numa formação cultural dele, mas como uma formação mesmo acadêmica e para o mercado de trabalho. Tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a professora Érica, eu vou fazer mais um aqui do Matheus, aí eu vou dizer o seguinte, mais alguma pergunta? A gente tem um campo exclusivo no site, que eu passei o link para agora, que é o site da Sintec, que é um campo de um fórum, no qual a gente passa, a gente tira do Meet e continua o processo de conversação, de explanação do conteúdo nesse fórum. Então, as pessoas podem comentar sobre a webinar, ou sobre o minicurso, ou sobre a live que ocorreu, e a professora, a ministrante que atuou nessa webinar, eles vão estar lá, eles podem também interagir com vocês. E logo em seguida, da professora Érica, a gente vai ter o Dimitri falando sobre justamente o processo de transferência de tecnologia entre universidade e empresa, tá? A última pergunta, professora, é do Matheus Gonzaga. Como tem ocorrido a interação entre as empresas com a universidade? Quais os progressos, quais as dificuldades? Acredito que ele esteja falando mais também do exterior, né? Uhum. Se for de transferência de tecnologia, eu posso até repetir a pergunta dele para daqui a pouco com o Dimitrios. Mas eu acho faço para a senhora agora também.
Sim, eu acho que esse, por enquanto, não tem sido um campo de atuação da Core, tá? Não é que a gente não tenha interesse, porque, inclusive, a gente tem pensado muito nessas parcerias público-privadas como forma de captar recursos, né? Captar recursos não só para o ensino, mas principalmente para a extensão, ou seja, para a forma como a universidade pode estender os seus serviços, ou que ela pode converter a sua produção de conhecimento em tecnologia social, em serviços prestados para a sociedade, né? Como que a internacionalização pode chegar fora dos muros da universidade. Mas a CORE ainda não, a Coordenação de Relações Internacionais, ela ainda não avançou para esse campo da relação com empresas, justamente porque há setores que são mais especializados nesse tema. A gente talvez até possa dialogar nesse sentido, né? Como eu disse, no âmbito da Campinha, a gente vai interagir com vários setores da universidade. E principalmente no que toca, e aí o que eu diria para o Matheus, que talvez uma linguagem que a gente utilize, caso a gente dialogue com algum setor que seja mais específico, né, nessa conexão com empresas, seja utilizando os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque hoje em dia um papel que a universidade vem exercendo é nesse sentido de gerar conhecimento para que as empresas trilhem um caminho de maior sustentabilidade. Quando a gente fala dessa sustentabilidade nos ODS, eu não estou falando só de sustentabilidade ambiental, né? Mas de uma sustentabilidade econômica, de uma sustentabilidade alimentar, de uma sustentabilidade de igualdade de gênero, de uma sustentabilidade de transparência, de boas práticas, de não corrupção. É tudo que está lá contido nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agora, em relação às dinâmicas de parceria, mais especificamente com empresas, aí eu não vou falar muito, porque não é da minha alçada trabalhar especificamente esse ponto, embora o tema me interesse bastante. Mas eu acredito, mas existem instâncias na universidade que têm trabalhado com isso, né? Como eu disse, eu acho que o Sintec vem buscando, né, essa vertente, o Centro de Empreendedorismo também, e eu acho que é um caminho que a universidade vai ter que seguir, né, no médio prazo, exemplo de como segue a própria Universidade de São Paulo, né, dentro do FEA, né, da Faculdade de Economia e Administração, né, que eles têm, de fato, enfim, eles têm não sei se eu posso chamar de laboratório, enfim, eles têm uma infraestrutura gigante, né, de relacionamento com as empresas e de retroalimentação entre produção de conhecimento, prestação de serviço e retorno para a própria universidade, para a própria comunidade. Eu não Pronto, sei se eu respondi, porque, como eu disse, eu não trabalho especificamente nessa dimensão. mas quando ele fala da relação entre empresa e universidade, o Dimitris, que vai falar agora de transferência de tecnologia, ele já aceitou a pergunta, que tem tudo a ver com transferência de tecnologia também, com a gente da Sintec, com essa atuação no qual nós trabalhamos, tá? Professora, eu agradeço, Eu que tá, a agradeço. sua participação. Eu acho uma pena, até falei para o professor Martins, do tempo, né, de ser muito curto, que eu gostaria de ter sido uma hora a professora Érica, uma hora Dimitrios, né? Mas ele gosta também dessa coisa rápida de pegar um professor também com a bagagem, outro professor com outra bagagem, e juntar e unir, né, os conteúdos que tem tudo a ver também. Uhum. Eu ainda tenho um pouquinho o pé, vamos dizer assim, enraizado, daquela coisa um pouco mais de, vamos dar uma hora para cada um, uma hora e meia, mas está muito válido também. E como tem um formulário que as pessoas preencheram, eu acredito que no formulário vai ter sugestões de mais um webinar, tá? Uhum. Para cada um. E como eu disse, tem um fórum, tá? No site, em que as pessoas podem continuar com as perguntas, com dúvidas, com comentários, a gente começar tipo, uma discussão sobre o tema abordado.
E, Certo. professora, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela abertura, tá? Pela temática, que não termina hoje, né? É um processo inicial, tenho certeza, né? E se a senhora quiser falar mais alguma coisa, o Dimitri já está aqui online. Eu agradeço muito e peço desculpas mais uma vez pelo imbróglio tecnológico, que, Não enfim, temos o que desculpar nem o que fazer, porque é tecnologia, né? Não está totalmente ao nosso alcance. acabei fazendo uma fala um pouco improvisada, porque eu fiquei sem o meu roteiro e não pude apresentar meu data show, mas, enfim, eu estou à disposição para conversar a respeito, tá bom? Muito obrigada. Perfeito. A senhora fica à vontade, tá? Para assistir também, se quiser. Eu vou pedir agora só que o Dimitri ele abra o microfone dele, que a webinar agora é toda dele. E obrigado mais uma vez, professora Érica. Boa tarde, Dimitri. Boa tarde a todos. O áudio tá O áudio bom? tá bom. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação, já para deixar aqui certo, né? Não Tá sei um pouquinho, se tá um eu pouquinho. consigo. Deixa eu perguntar para o pessoal do chat se eles estão ouvindo perfeitamente, porque eu estou tendo um ruído aqui externo, que eu estou na universidade. Mais uma vez, como eu falei no início, todos deixem, por gentileza, o áudio, o microfone desligado, mas que informe no chat, por favor, se o áudio do Dimitrios, né, principalmente, ele está bom. Dimitrios, fale, por gentileza, só para eles testarem. Todos me escutam? O áudio tá bom para todo mundo? Não sei se... Para você tá bom? E a Ju Krieger, ela também é ministrante, tá? Da webinar dia 23. Vamos falar de inovação social, novo normal. Pronto, todo mundo tá ok. Eu que estou ouvindo o barulho externo na universidade, então a universidade está com a movimentação um pouco grande. Agora, com relação à minha apresentação, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu que estou um pouco aqui tentando encontrar ela, mas já está disponível a minha apresentação? Está sim, já está na tela inicial, tá? Ótimo, pronto. Então, vou começar daqui. A partir de agora, eu não consigo ver vocês mais, vou ficar aqui olhando a apresentação. Queria parabenizar a professora Érica, porque, na verdade, eu sou cria da internacionalização da UFES, principalmente nessa parte da parte de inglês mesmo, a parte de ensino de inglês. Tanto eu fazia muito parte dos cursos de inglês, como eu também tive muita experiência com os americanos que faziam parte do programa Fulbright, que a professora Érica mencionou. E toda essa experiência com esses estrangeiros me ajudou muito com o tratamento, de como agir, de fato, uma coisa bem prática mesmo, de como agir com os estrangeiros em si lá, vivendo no Canadá, né? Então, vou começar aqui minha apresentação. Está liberado? Posso começar a apresentação? Toda a sua sala. Ótimo, então vou fazer o possível para responder as perguntas. Estou aqui com o chat aberto, com o WhatsApp aberto, então vamos tentando ajustar aqui, certo? Então, vou me apresentar, meu nome é Dimitrios Miranda, eu sou cria da UFES, eu sou doutorando e mestre em propriedade intelectual pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da Federal Sergipe, eu sou advogado, pesquisador e professor também, e eu faço parte de alguns grupos de pesquisa que são relacionados à propriedade intelectual e inovação. Durante o mestrado, eu me dediquei muito à transferência de tecnologia, e é por isso que eu acho que agora eu tenho uma base boa para poder passar algo para vocês. E no ano passado, no final do ano passado, até o início dessa loucura de pandemia, eu estava no Canadá fazendo parte da minha pesquisa de doutorado na Universidade de Montreal, lá no Quebec, no Canadá. E foi muito legal, porque como eu tinha essa base da transferência de tecnologia do Brasil, eu pude fazer a pesquisa lá, de ver como é que funciona também a transferência, mesmo que não fosse o foco da minha pesquisa, eu consegui ver como é que funcionava a transferência de tecnologia lá no Canadá e por que funciona, não funciona no Brasil e por que funciona lá. Então, eu vou deixar aberto aqui para quem quiser fazer pergunta também relacionada a isso, mas eu vou tentar deixar claro então, o que eu observei diante das minhas pesquisas, de por que o Brasil tem tanta dificuldade para transferir a tecnologia dele e por que no Canadá funciona, por exemplo, com base no que eu vi na Universidade de Montreal. Então, tá aqui. E essa experiência que eu tive na Universidade de Montreal como pesquisador visitante pelo doutorado de sanduíche. Enquanto eu estava lá no Canadá, é meio que uma história engraçada para contar, porque tinham 3 pesquisadores brasileiros, assim como eu. Um pesquisador, inclusive um grande pesquisador aqui do Brasil, que é o professor Sérgio Branco, dessa parte de leis autorais, e falaram, seria muito interessante que vocês brasileiros falassem um pouco sobre a propriedade intelectual, a transferência de tecnologia, a inovação no Brasil. E aí, eles resolveram criar um nome para o evento. E aí, como eram 3 brasileiros que iam apresentar, colocaram o nome de Carnaval da Inovação.
Então, é aquele tipo de situação que a gente agradece, né, porque pela consideração deles entenderem que a gente é brasileiro, acha o nome um pouco estranho, mas tenta fazer o trabalho da gente mostrando a pesquisa que a gente estava desenvolvendo, pelo menos, entre o Brasil e o Canadá. Então, está aqui a palestra, e parte dessa palestra que eu apresentei para os canadenses lá, vai ser a palestra que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu espero que seja válido para quem se interessa pelo tema. Então, esse a ideia do webinar é o processo de transferência de tecnologia entre universidades e empresas no Brasil e Canadá. E é por isso também que no chat eu coloquei que eu estava apto a responder a pergunta, porque a minha pesquisa foi justamente sobre isso. Quais são as dificuldades e por que não acontece muito bem no Brasil. Então, basicamente, o webinar, a ideia do webinar é falar sobre a inovação, porque eu acho que também é complicado que eu fale sobre o que é transferência de tecnologia, o que é propriedade intelectual, sem explicar o que é cada uma das coisas em si, por que cada uma das coisas é importante, e por que a gente fala tanto de inovação. Então, eu vou falar sobre a inovação, as ligações sobre a inovação e a propriedade intelectual, a transferência de tecnologia entre a universidade e a empresa, e eu vou tentar mostrar quais são os percalços e quais são os problemas que a gente enfrenta, especificamente aqui no Brasil, e eu vou tentar mostrar a realidade que eu vi lá no Canadá, junto do escritório de transferência de tecnologia da Universidade de Montreal. Então, eu só vou pedir desculpa por pequenas coisas, porque a palestra, ela originalmente estava em inglês, então eu consegui traduzir ela toda, mas tem algumas partes, como aqui, que eu não consegui traduzir. Então, eu peço desculpa para vocês que terem já as imagens prontas. Mas eu queria iniciar falando sobre a inovação em geral. Eu não sei quais são os cursos das pessoas que estão participando aqui do webinar, mas inovação é uma palavra que, independente do curso, desde letras, a engenharia, a informática, ao que for, inovação é uma palavra que a gente escuta a todo momento. E a grande razão dessa palavra ela ser tão comentada e repetida a todo momento é porque a gente vive um mundo extremamente competitivo e se uma empresa hoje em dia ela não inova, ela simplesmente não continua a existir. Então, existem vários exemplos de empresas que deixaram de existir porque esqueceram de inovar, e essa é a grande razão. Então, se na década de 90 a Kodak vendia milhares de filmes e lucrava milhões de dólares com a venda de filmes, veio uma inovação que é uma máquina digital, e a Kodak deixa de existir como grande vendedora de filmes, ou tenta se adaptar, porque esqueceu de inovar no sentido de tentar encontrar novas tecnologias para competir com as empresas que surgiam naquele mercado. Então, estou dando um exemplo que é a Kodak, mas eu espero que eu deixe claro por que a inovação é uma palavra que a gente escuta em todo lugar e a todo momento. Porque se você não inova, basicamente você não consegue competir. E se você não consegue competir, você deixa de existir desse mercado que a gente tem. Principalmente com um mercado tão internacionalizado, tão globalizado, como é o atual mercado mundial. Então, dentro dessa ideia de inovação, é muito comum que as empresas, principalmente nos países desenvolvidos, elas tenham um departamento específico para o que está escrito aí, Research and Development, que seria a pesquisa e desenvolvimento. E a ideia é que, inclusive eu já vou começando a fazer as pequenas críticas aqui ao Brasil, enquanto no Brasil a maioria dos doutores, eles necessariamente saem do doutorado e vão para a academia, nos países desenvolvidos é muito comum que os doutores eles sejam encontrados nas grandes indústrias. Porque, primeiro, que você tem uma consciência da necessidade de inovar para que você continue competindo no mercado, e segundo, que é muito necessário que você tenha essa base, essa mão de obra tão especializada que seria um doutorando dentro da sua empresa. Então, é muito comum que nessas empresas de países desenvolvidos exista um departamento específico para pesquisa e desenvolvimento. Então, sim, os cientistas estão lá dentro da indústria, fazendo as pesquisas deles e desenvolvendo essas pesquisas para que isso possa se tornar produtos para o mercado. Então, aqui eu estou dando só uma iniciação do que é um dos problemas do Brasil. É a nossa cultura também de não entender a importância da pesquisa e compreender que a pesquisa ela pode levar a frutos lucrativos no futuro. Eu só queria confirmar que está tudo bem mesmo. Eu estou falando aqui, não estou conseguindo ver o chat. O áudio está bom, a apresentação está conseguindo ser vista, está tudo certo? Tá tudo certo, Dimitri, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vou continuar aqui. Então, dentro dessa questão de inovação, a gente tem um modelo que se utiliza muito, principalmente quando a gente fala da parte de administração, que é o modelo da Tríplice Hélice. E desculpem estar em inglês, mas acho que é possível entender. O modelo da Tríplice Hélice é a ideia de que, para buscar inovação, 3 agentes dentro da nossa sociedade, eles precisam interagir de uma maneira forte para que a inovação de fato aconteça. Então, eu tenho a indústria,
que é o setor empresarial em geral. Eu tenho a universidade, a indústria ela vai ter produtos, enfim, mas a universidade ela tem capacidade de produzir tanto conhecimento como produzir o potencial, o recurso humano, para que a indústria produza. E o Estado, que é o governo representado aí nesse índice que eu estou mostrando, o governo, o Estado, ele tem a obrigação de tanto colaborar com o fomento em relação à universidade, para que a universidade continue produzindo esses recursos humanos e esses conhecimentos, como contribuir também com a indústria, com por exemplo, diminuição de impostos, ou outras maneiras que colaborem para que a indústria continue inovando. Ou seja, o que eu estou tentando demonstrar aqui, e o que esse modelo ele mostra, é que se esses três agentes colaborassem entre si de uma maneira correta, de uma maneira homogênea, enfim, conforme, nós teríamos a inovação. E aqui é uns pontos em que o Brasil começa a se perder. A gente não consegue, de fato, fazer com que esse triângulo aqui dos três elementos, eles se conversem de uma maneira que a inovação, de fato, aconteça. Mas isso eu vou deixar bem claro mais para frente. Aqui é o que eu chamo de caminho da inovação, que aí eu quero ver se vocês entendem o que, de fato, é inovação, e eu tento dar o exemplo de como é que funcionaria, por exemplo, na UFES. Então, digamos que existe um estudante de farmácia na UFES. Eu vou falar farmácia, porque é um curso que tem a possibilidade de criar diversos produtos inovadores. Então, digamos que eu tenho um estudante de farmácia da UFES que acaba desenvolvendo uma pomada, um creme, que tem a capacidade de tirar as rugas da sua pele. Então, eu adoro quando eu faço essas palestras ao vivo, que infelizmente a pandemia me impediu de fazer isso, porque normalmente eu pergunto às pessoas se esse produto ele é bom, se você compraria esse produto. Um creme que você coloca no rosto e que todas as suas rugas desaparecem. Então, como eu não tenho essa interação no momento, eu vou aqui fingir que você está entendendo o que eu estou falando. Então, esse estudante de farmácia, ele cria esse produto, que seria um creme que tira essas suas rugas, e ele cria esse produto dentro da Universidade Federal de Sergipe, com a colaboração de um professor, do professor dele, do orientador dele. Então, ele tem essa nova ideia, que seria um creme que tiraria as rugas do seu rosto, que é a nova ideia que está dizendo aí, e ele consegue desenvolver esse creme através da pesquisa. Então, é uma nova ideia, mas é uma nova ideia que é fruto das pesquisas. Então, eu tenho aqui uma nova ideia, a primeira parte do caminho da inovação. Só que aí existe uma questão. Eu tenho um creme que impede, que faz com que as rugas saiam do rosto. Mas como é que eu posso impedir que esse produto, que esse creme, ele seja roubado por uma outra empresa, por uma outra universidade, até por um outro estudante? Como é que eu posso fazer para impedir que esse creme seja roubado? Ou que seja utilizado por outra pessoa e a pessoa diga que o creme foi produzido por ele. E aí que entra a questão da propriedade intelectual e, no caso da UFES, mais especificamente, o Sintec. Por quê? Se eu tenho esse produto, e esse produto tem toda essa capacidade, de forma geral, e ele tem todos os requisitos para que ele seja protegido, eu, como estudante da UFES, posso recorrer ao Sintec, que é o núcleo de inovação tecnológica da UFES, que seria o escritório relacionado a isso, a parte da UFES, relacionada a essa questão de proteção. Então, eu, como estudante de farmácia, recorreria ao Sintec para que o Sintec encontrasse uma propriedade intelectual que servisse para essa minha nova ideia. No caso específico, a gente pode ter uma patente, mas poderia ser uma marca, poderia ser um desenho industrial, enfim, qualquer tipo de propriedade intelectual. Mas nesse exemplo específico, de um creme que tira suas rugas, eu poderia patentear o processo de criação desse creme. Então, eu, como estudante de farmácia, iria até o Sintec buscaria a proteção desse produto através de uma patente. Certo? Então, aí nós temos uma patente de um produto que é extremamente bom, que é um produto que faz com que suas rugas sumam. Só que eu sou estudante de farmácia da UFES, mas eu sou estudante de farmácia como a maioria dos estudantes universitários desse país, eu sou um estudante de farmácia pobre. E aí, por mais que eu tenha um produto super inovador, que é uma pomada, por mais que eu tenha um produto que tem toda a capacidade de bombar no mercado, como é que eu faço para ganhar dinheiro com essa minha invenção, se eu sou um estudante pobre? Porque vocês sabem que para que o produto ele, de fato faça sucesso no mercado, não basta só que ele tenha uma qualidade muito boa, mas tem toda uma questão de marketing, enfim, toda uma questão relacionada a esse produto. E aí eu pergunto a vocês, será que uma empresa como a Rinode, estou aqui jogando empresas de farmácia, né, farmacêuticas aqui do Brasil, será que uma Rinode, será que uma Avon, será que uma Jequiti, eles não se interessariam em uma pomada que faz com que as rugas desapareçam do seu rosto? Provavelmente sim.
E para mim, como estudante, na minha situação, no caso, como estudante de farmácia, pobre, para deixar claro, a ideia de que eu encontre uma empresa e que eu alugue, que seria uma licença, eu licencie esse meu produto inovador para essa empresa, é algo que é muito vantajoso. Porque talvez eu, como estudante pobre, eu não tenha capacidade de colocar esse produto no mercado. Então, eu estou falando aqui de uma maneira bem clara, que seria um caso. Mas hoje em dia também tem as questões das startups, né? O estudante universitário, ele desenvolve o empreendedorismo acadêmico dele, e ele tem uma invenção muito boa. E ele fala, eu vou entrar no mercado com essa minha invenção e vou ver o que dá. Existe essa possibilidade de ele ingressar, de fazer um próprio startup. Mas, na maioria dos casos, é muito vantajoso que eu licencie esse produto, alugue esse produto, entre aspas, para uma empresa que já está no mercado. E aí entra a transferência de tecnologia. E caso esse produto entre no mercado e seja um sucesso, aí eu tenho a inovação. Então, eu digo que esse é o caminho da inovação, e eu tento exemplificar com esse caso de um estudante de farmácia da Universidade Federal de Sergipe, para mostrar como é que seria, como é que funcionaria dentro do meio acadêmico o caminho para que eu chegue a inovações no mercado, de uma maneira geral, principalmente aqui no Brasil. Então, existe um ponto muito específico, que é onde a gente tem um dos problemas do Brasil. Eu sou uma empresa. Como empresa, eu sei que eu tenho que inovar, porque se eu não inovar, eu não sobrevivo no mercado. Mas é muito caro que eu inove, no sentido de que eu preciso pesquisar, preciso investir. Eu não quero, cultura do Brasil, eu não quero pagar um doutorando para que esse doutorando fique gastando meu tempo e meu dinheiro para tentar inventar alguma coisa aqui dentro da minha empresa. Mas eu preciso inovar. Então, por lógica, dentro da situação brasileira, qual seria o local que existem pessoas que já ganham para fazer pesquisas, que produzem invenções, muitas vezes, e que eu poderia simplesmente chegar para esse lugar e dizer, eu tenho um problema na minha indústria, será que vocês poderiam resolver? E aqui é o momento que eu deixo claro, pelo menos eu tento deixar claro, que a cooperação entre as indústrias e a universidade é uma cooperação win-win, que é aquela história de que todos saem ganhando. Tanto a indústria, ela resolve os problemas que ela tem para que ela inove, como a universidade, que está ali já produzindo pesquisas e pesquisas há muito tempo, porque é o dever dela, é o que ela faz, ela consegue colocar essas coisas no mercado e ela ainda consegue ganhar royalties, ela consegue ganhar dinheiro de volta para continuar investindo na pesquisa. Então, é uma relação de cooperação em que todos saem ganhando. Mas, infelizmente, a gente ainda não desenvolveu essa cultura no Brasil para fazer as empresas entenderem que é muito válido você procurar o Sintec, por exemplo, da UFES, para ver se o Sintec tem alguma patente lá guardada que pode resolver o problema que a minha indústria tem. Então, é uma cooperação que é muito válida. Essa cooperação universidade-empresa e, consequentemente, a transferência de tecnologia entre esses dois entes. E aqui, eu começo a falar sobre a transferência de tecnologia no mundo. Mas, antes de que eu continue, existe alguma pergunta específica que eu acabei de colocar agora, porque também eu sei que são muitas informações. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder rápido, eu me coloco aberto aqui antes de continuar. Tem alguma? No momento, as pessoas estão um pouco acanhadas. Ninguém mandou pergunta, não. Você pode continuar, mas vou aqui repetir. Tem uma pergunta sim, tá vendo? É do Gustavo Modesto de Amorim. Agradeço pela oportunidade de estar neste evento, pois gerencio o Núcleo de Transferência de Tecnologia e Capacitação de Recursos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e buscamos instituições parceiras que topassem prospectar em conjunto em relação a feiras e eventos de B2B entre a academia e as empresas estrangeiras. Você teria alguma sugestão que possa fortalecer esta iniciativa para nossas instituições? Olha, essa é uma parte super interessante, porque tem muita relação também com as falas da professora Érica. Porque eu fiz a internacionalização por mim, no caso, porque eu fui para lá, e enquanto eu estava lá, eu descobri diversas maneiras de fazer internacionalizações, inclusive em relação à venda de tecnologia para o Canadá, que é o lugar que eu estava. Então, por exemplo, questão de estágios para alunos que estão na UFES e que gostariam, por exemplo, de estagiar numa empresa canadense. Existem profissionais, headhunters canadenses, que eles adorariam encontrar esse tipo de pessoa para levar para as empresas para lá. E a empresa pagaria tudo. Questões relacionadas à compra de tecnologia. Existem diversas empresas que se interessariam de negociar com MITs brasileiros. Agora, é uma questão muito específica. Eu tenho alguns contatos do que eu fiz lá, e aí você pode entrar em contato comigo depois,
eu deixo os meus contatos, mas é bem clara essa questão de que eles se encontram abertos, pelo menos no país que eu estava, porque o Canadá não posso falar por outros lugares, para essa questão de internacionalização. Então, eu me coloco à disposição para que, caso eu possa ajudar, eu ajude, tá? Eu vou continuar agora a palestra, mas podem fazer as perguntas, porque eu gosto dessa interação. Ô, Demetrios, deixa eu só te interromper aqui rapidinho, quebrar um pouco o protocolo e a ordem, peço até desculpa, mas só para repetir a pergunta que o Matheus Gonzaga ele fez lá na palestra da professora Érica, e que também serve para ti, tá? Eu vou fazer aqui agora, depois eu deixo correr a sua palestra normal, tá? Que é como tem ocorrido a interação entre as empresas com a universidade, quais os progressos e quais as dificuldades. Eu só não vou te responder agora, porque eu tenho os gráficos da minha pesquisa de mestrado que mostram exatamente por que a transferência de tecnologia não acontece, quais são as dificuldades e por que o Brasil falha nesse sentido. Então, daqui a pouco eu vou conseguir te responder. Se você não conseguir, se não se sentir satisfeito com as informações que eu vou mostrar, também me coloco aqui para responder mais à frente, certo? Então, posso continuar? Ótimo. Então, vamos falar aqui sobre a transferência de tecnologia no mundo. Eu quero mostrar aqui como é que funciona isso em outros países e onde a gente ainda não tem, aqui no Brasil, essa consciência de transferência de tecnologia. Aqui eu trago o exemplo do Gatorade. Não sei se você provavelmente todo mundo conhece, porque é a bebida que os atletas normalmente tomam. O que as pessoas não sabem é a história por trás dessa invenção, que é essa bebida isotônica. Então, eu vou contar aqui uma historinha rápida para vocês. Tem a Universidade da Flórida, lá nos Estados Unidos, e eles eram muito famosos, eles gostam muito de futebol americano. Só que o que acontece? Dizem que na Flórida é um calor muito forte. Eu não sei porque eu nunca estive lá, mas dizem que o verão do sul dos Estados Unidos é um verão muito abafado, muito forte. E o que acontecia? Os jogadores desse time de futebol americano lá da Flórida, durante o verão, eles tinham, a performance deles dos jogos diminuía muito. E a razão disso, ninguém entendia ao certo do que se tratava. Por quê? Que eles diminuíam tanto a performance. Era um time muito bom, mas durante o verão, a performance deles diminuiu muito durante os jogos. E aí, o Mr. Graves, que era o treinador do time, entrou em contato com um dos pesquisadores da Universidade da Flórida, que é isso que eu também me entristeço, assim, às vezes, com relação ao Brasil, de entender assim, existem diversos pesquisadores que têm soluções para o seu problema dentro da universidade, só que você não busca, como empresário, ou como próprio estudante, esses pesquisadores para que eles tentem encontrar essa solução para você. Nesse caso específico, o treinador ele foi sábio. Ele procurou o Dr. Cate, que era um pesquisador dentro da universidade, e ele falou, olha, eu tenho esse problema que são os meus jogadores que não estão tendo um bom desempenho durante o verão, eu não sei porquê, mas eu gostaria muito que você resolvesse esse problema. E o Dr. Cate começou a fazer pesquisa, e a pesquisa mostrou o seguinte, quando a gente soa, em geral, quando está fazendo muito calor, por exemplo, eu que estou com esse paletó agora, a gente não perde simplesmente água, a gente também perde sais minerais. E a perda desses sais minerais faz com que a gente perca resistência. E por isso que os jogadores, especificamente no verão, lá da Flórida, eles diminuíam a performance deles nos jogos. Então, o Dr. Cate começou a fazer pesquisas e ele tentou desenvolver uma bebida que fizesse essa reposição dos sais minerais que os jogadores perdiam durante a competição. E aí, ele desenvolveu essa bebida, que era uma bebida isotônica, que tinha sais minerais dentro, e começou a dar aos jogadores do The Gators, que é o time da Universidade da Flórida, o time de futebol americano da Universidade da Flórida. E, por causa dessa invenção, dessa ideia de dar bebida com sais minerais para os jogadores ganharam todos os jogos do verão daquele período, todos os jogos. E o grande questionamento dos outros jogadores, dos outros times, era por que esses jogadores estão ganhando da gente em todos os jogos? Qual é o segredo que eles estão utilizando? E a resposta era a bebida. Então, os outros times ficaram muito interessados com essa bebida e a Universidade da Flórida patenteou a invenção, né, de como é que se fazia essa bebida isotônica, licenciou essa invenção para uma empresa criada dentro da própria Universidade da Flórida e assim surgiu o Gatorade, que é uma bebida que hoje é utilizada pelos atletas, mas é uma bebida é uma invenção tão boa que, além de ser uma invenção para atletas, pessoas que têm desidratação por algum motivo, elas também acabam utilizando. Então, aqui eu mostro eu dou um exemplo claro de transferência de tecnologia. A invenção foi criada dentro da universidade, mas ela foi transferida, licenciada para uma empresa de fora, que paga os direitos de propriedade intelectual para a universidade, mas que lucra milhões
com uma invenção surgida da universidade. Então, eu espero que eu tenha deixado claro como é que funciona a Universidade de Tecnologia no mundo através de um exemplo, e esse exemplo específico dos Estados Unidos. Agora nós vamos para um momento que dá vontade de chorar um pouco, tá? Então, vocês se preparem, porque é um momento que eu falo da situação específica do Brasil e onde é que a gente se encontra em relação à propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia, consequentemente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso Captoprio. Já que eu não tenho muito tempo, eu não vou fazer muitas delongas, vou explicar de uma maneira bem clara. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse remédio, mas é um remédio muito famoso no Brasil, inclusive meu pai toma, e provavelmente a maioria das pessoas que exageram no sal vai tomar também um dia, porque é um remédio relacionado à pressão alta. Mas as pessoas não sabem a história por trás desse remédio. Existe uma ilha no Brasil, que é a Ilha da Queimada Grande, que é uma ilha que tem a segunda maior população de cobras do mundo. E dentro dessa ilha existe um tipo de cobra específico, que é a jararaquilhoa, e que só pesquisadores podem entrar nessa ilha. É uma ilha que é um ambiente bem para pesquisa mesmo. E os pesquisadores encontraram essa cobra, que é uma cobra endêmica, só existe nessa ilha. E um pesquisador específico do Brasil, da Universidade Federal Fluminense, ele começou a fazer pesquisas com o veneno dessa cobra. E ele descobriu que o veneno dessa cobra tinha capacidade de fazer o seu coração bater mais devagar. Era uma das características que o veneno dessa cobra tinha. E a grande questão é que, se isso acontecesse nos Estados Unidos, se isso acontecesse no Canadá, isso que eu estou dizendo, de um pesquisador descobrir que o veneno de uma cobra faz o coração bater mais devagar. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, ou qualquer outro país, na China, que agora também está muito voltado à questão de propriedade intelectual, no Japão, se isso acontecesse em um país que tem consciência sobre a questão de propriedade intelectual e o quanto é necessário proteger as suas invenções, o que você descobre, esse inventor provavelmente seguraria essa descoberta dele e tentaria patentear como se extrai a enzima para que faz o coração bater mais devagar. Mas no Brasil, ainda hoje, né, mas principalmente antes de alguns deles que eu vou comentar daqui a pouco, os pesquisadores eram muito pressionados, e ainda são, para produzirem artigos científicos. Eles necessitam produzir artigos científicos, é uma pressão, inclusive, o pesquisador que produz uma quantidade X de artigos científicos, ele tem um acréscimo no seu salário, é uma das vantagens que é de colocada de produção científica no Brasil. Então, esse pesquisador da Universidade Federal Fluminense, o que ele fez? Ele descobriu essa questão que o veneno da cobra fazia o coração bater mais devagar, e aí, ao invés de patentear ou de proteger essa ideia, ele fez uma publicação de um artigo científico com essa invenção, com essa descoberta que o veneno da cobra fazia o coração bater mais devagar. Uma empresa multinacional norte-americana que fazia prospecções de artigos, porque essa empresa tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro dela, descobriu esse artigo desse professor fluminense e conseguiu fazer o processo de extração da enzima que faz com que, da substância que faz o coração bater mais devagar. O resultado é que eles desenvolveram um medicamento que se chama Captoprio hoje aqui no Brasil, e esse medicamento é utilizado pela maioria das pessoas que sofrem de pressão alta, que é uma doença do século, é uma doença que, devido aos nossos hábitos alimentares, é uma doença que está aí para todo mundo. Então, essa empresa multinacional americana ganha milhões por ano por causa dessa invenção, e o pesquisador brasileiro ganha 0, porque ele não patenteou, ele não protegeu a propriedade intelectual dessa invenção dele. E eu estou dando esse caso, eu estou explicando esse caso aqui, da jararaquilhoa, mas eu quero que vocês reflitam quantas invenções, quantas coisas incríveis que o Brasil teve para produzir e que foram roubadas mesmo, por outros pesquisadores do mundo, pelo simples fato dos nossos pesquisadores não terem consciência da necessidade de se proteger, fazer a propriedade intelectual, de proteger a propriedade intelectual deles. Então, é um dos casos, e aqui eu estou só começando a explicar qual a situação do Brasil. No Brasil, na questão do Brasil específico, a gente tem 2 leis que falam sobre a questão da propriedade intelectual em si. A gente tem a Lei de Propriedade Industrial, que vai cuidar da questão de patentes, desenhos industriais, marcas, toda essa questão de propriedade industrial. É uma lei que veio em 96, então dá para perceber que é uma lei antiga, não uma lei nova, de 96. A gente tem a Lei de Direitos Autorais também, que vem em 98. O conjunto com essa Lei de Direitos Autorais veio a Lei de Software, que veio para proteger os softwares relacionados a direitos autorais. Então, são leis antigas. O problema do Brasil é que, infelizmente, apesar dessas leis serem antigas, não existiu uma capacitação ou uma difusão do conhecimento que essas leis faziam. Então, é muito fácil que eu diga que existe patente, que está lá na lei a patente,
mas que eu, como governo, não coloque, não esclareça isso e a importância disso para os pesquisadores brasileiros. Então, apesar da lei ser de 96 e 98, essa situação que eu contei para vocês, da Jararaquilhô, é uma situação que aconteceu entre o final da década de 90 e 2000. Então, o fato de existirem essas leis não fez grande diferença para melhorar a situação do Brasil em relação à liberdade intelectual. Aí, a partir de 2004, nós tivemos um grande avanço, que foi a Lei Brasileira de Inovação, que foi a lei que, de fato, trouxe a ideia de que, olha, nós estamos sendo roubados em relação a muita coisa que a gente tem aqui no Brasil, e é muito necessário que a gente faça alguma coisa em relação a isso. E entre as várias coisas que essa lei de inovação ela trouxe a questão da existência do NIT, que é o que o Sintec é para a UFES, que são escritórios de transferência de tecnologia. No resto do mundo se fala escritório de transferência de tecnologia, no Brasil, por causa dessa lei, se fala núcleo de inovação tecnológica NIT. Então, uma das vantagens dessa lei foi o início da existência dos NITs. E por que isso foi tão importante? Porque os NITs, eles, além das várias questões que eles têm de proteger, de fazer propriedade intelectual e demais, o NIT tem a obrigação também de difundir essa cultura de propriedade intelectual para os pesquisadores. Então, foi um trabalho muito difícil, inclusive a equipe do Sintec que está aqui, se quiser depois compartilhar os sofrimentos relacionados a eles, pode compartilhar. Eu tive a experiência de ser bolsista do Sintec ainda na minha fase de mestrado, então eu acompanhei isso. Mas o trabalho do NIT, inicialmente, era tanto fazer cursos de propriedade intelectual para os pesquisadores e para os bolsistas, como também chegar para os pesquisadores e falar assim, olha, eu sei que o senhor tem necessidade de publicar, é muito importante que o senhor publique, mas antes de publicar, vamos ver se tem uma patente aí, vamos tentar proteger essa invenção que o senhor tem antes que o senhor publique. E aí, todos sabem, pelo menos eu imagino que todos sabem, que o ambiente da universidade, e desculpem se eu sou muito direto, mas é a minha maneira de ser, o ambiente da universidade, ele é muito político. Então, convencer uma pessoa, como professor universitário, que ele não pode publicar o artigo dele, que ele pode perder a invenção dele, e que ele tem que proteger como patente antes, foi uma tarefa muito difícil. O NIT teve muito trabalho, tanto na questão de cursos, como na questão de convencer esses professores. Enfim, foi um grande trabalho, mas foi algo que colaborou muito com o Brasil em relação a essa cultura de propriedade intelectual. E aí, a gente já começa a entrar em um pequeno problema relacionado a isso. Certo, eu quero, como governo, eu tenho consciência agora como governo, que precisa ter mais patentes no Brasil. Eu preciso que o Brasil proteja mais a propriedade intelectual dele. Preciso que tenha mais patentes. Só que os professores, eles ganhavam um acréscimo no salário se eles tinham mais publicações de artigos científicos. Então, o que acontecia? Por mais que o NIT chegasse na sala do professor e falasse assim, professor, por favor, tem como o senhor patentear com a gente antes do senhor publicar? Por mais que o NIT chegasse para falar isso, não adiantava, porque o professor dizia, eu não tenho a mínima expectativa de patentear isso aqui. Eu quero publicar, porque se eu publicar tantos artigos durante o ano, eu vou ter um acréscimo no meu salário. E se eu patentear, eu não tenho nada a mais no meu salário. Então, era comum que os professores não tivessem interesse de patentear ou de procurar os NITs, porque era muito mais vantajoso publicar mesmo, publicar os artigos dele e se preocupar depois com relação a patentes. Então, o que a CAPES fez? Através de uma medida do governo federal. Tá, então vocês ganham um acréscimo no salário de vocês se vocês têm mais artigos científicos publicados. Ótimo. Então, já que a gente precisa, como governo, como país, de mais patentes, vamos fazer o seguinte. Se vocês patentearem o tanto que vocês publicam, ou vamos estabelecer um valor de patentes que vocês vão fazer ao ano, se vocês fizerem isso, a gente também faz um acréscimo no salário de vocês. Vai para o currículo de vocês, tanto os artigos quanto as patentes. As patentes começam a valer tanto quanto artigos, ou até mais em alguns casos, e aí vocês ganham um acréscimo no salário de vocês. Então, a partir desse momento, é lógico que os professores se interessaram muito por patentear as invenções deles. Só que, uma coisa é você ter artigos científicos e publicação, você ter essa pressão disso. Outra coisa é você ter a pressão para que você patenteie invenções. E aí, eu acredito que todos são brasileiros aqui, a gente sabe que existe a questão do jeitinho brasileiro. E, infelizmente, o que aconteceu foi que existe uma pressão agora para que se patenteie, porque eu tenho vantagens em patentear, mas, infelizmente, eu não necessariamente patenteio coisas que tenham a capacidade de se tornar inovação. Eu, infelizmente, não patenteio coisas que podem, de fato, se tornar interessante para a universidade, interessante para a sociedade. Eu começo a patentear coisas que são invenções
que são invenções que são possíveis de patenteamento, mas que não têm valor de venda nenhum. E aí, existe a grande questão, inclusive, que hoje é um grande debate, se o NIT quiser, se as pessoas aqui do NIT quiserem conversar depois, que uma patente custa caro. Então, se a universidade ela patenteia uma coisa que não tem possibilidade de ter lucro depois, de ter retorno financeiro depois, é dinheiro público que está sendo gasto em vão. E aqui eu tenho um gráfico, eu adoro a ideia de gráficos, porque os gráficos eles mostram de fato o que aconteceu. Até 2002, vamos deixar claro que a lei é de 2004, a lei de inovação é de 2004, mas a questão de preparação para a lei, ela começou a existir antes de 2004. Então, se em 1990 eu tinha menos de 50 patentes por ano, a partir de 2001, quando a lei começa a começar a ser comentada, e começa a se falar da ideia de que se eu produzir mais patentes, eu vou ter acréscimo no meu salário, se vou ter vantagens pela questão de produção de patentes, eu quero que vocês vejam como claramente o número de patentes começa a subir. Esse gráfico eu tenho aqui, eu tirei do próprio site da CAPES, e é um gráfico que vai só até o ano de 2004, que é quando a lei de fato entra em vigor, mas eu posso colocar para vocês, sem sombra de dúvidas, que esses números de patentes eles sobem ao extremo. A quantidade de patentes que as universidades federais brasileiras começaram a produzir a partir da lei de inovação são números. Isso é positivo? Por um lado, pela questão de que mostra que existe uma maior compreensão do que é propriedade intelectual no Brasil e, consequentemente, a probabilidade de que nós, como brasileiros, somos roubados por pesquisadores estrangeiros diminui, mas também é triste porque isso é um grande rombo financeiro em todas as universidades federais, porque muitas dessas patentes não têm possibilidade de venda. É triste falar, mas é a realidade. E aí vem a minha pesquisa de mestrado. Eu analisei os fatores de dificuldade e apoio, justamente os fatores que colaboram e que impedem para que a transferência de tecnologia aconteça no Brasil. Como era uma pesquisa de mestrado, e eu não sei se tem mestrandos aqui assistindo, o mestrado só são 2 anos, é um corre para quem corre para quem dá, então segura, vamos lá terminar logo. Então, eu não tinha como fazer essa pesquisa para o Brasil todo, quem sabe um dia. Eu tenho disposição para fazer essa pesquisa no Brasil todo, mas diante de ser uma pesquisa de mestrado, a minha dissertação de mestrado, ela focou na região Nordeste, e aí eu tentei encontrar quais eram os problemas para a transferência de tecnologia das universidades federais do Nordeste, e a partir disso, tentar entender qual é o cenário brasileiro. Mas o que eu posso adiantar para vocês, e que é muito legal, é que há 2 anos eu fui fazer uma palestra, justamente com esse material aqui, na Universidade Estadual de Maringá. E lá na Universidade Estadual de Maringá, eles me disseram assim: Dimitrios, você está falando de uma situação que você fez uma pesquisa no Nordeste, mas é a mesma situação que a gente encontra aqui na UEM, e é provavelmente a mesma situação que você vai encontrar no estado do Paraná todo. Então, fiquei muito feliz porque mostrou que essa realidade que eu vou mostrar para vocês agora é uma realidade que, infelizmente, não é um único retrato do Nordeste. É o Brasil todo que se encontra nessa situação. E então, o que eu fiz? Eu queria saber quais eram os problemas que existiam para que a transferência de tecnologia não acontecesse no Brasil. Então, eu criei algumas hipóteses para responder a minha pergunta. Por que a transferência de tecnologia não acontecia? Eu criei essas perguntas com base em quê? Eu era bolsista do Sintec, do NIT. Eu vi como é que as coisas aconteciam lá. Então, eu tinha uma base para entender quais eram as prováveis razões para que a transferência de tecnologia não acontecesse. Então, uma provável razão era a ineficiência do NIT. Então, será que era falta de recursos humanos? Será que não tinha gente suficiente? Será que era falta de apoio da universidade? Será que a UFES não colabora com o Sintec para que o Sintec consiga transferir tecnologia? Será que é falta de estrutura? O processo de transferência de tecnologia é mal estruturado? Será que tem pouca divulgação de propriedade intelectual para as empresas? Porque existe a questão também. Eu tenho a minha patente lá na prateleira, mas se a empresa que está lá fora, em Aracaju, na Grande Aracaju, ela não sabe que essa patente existe na prateleira, ela não vai buscar na universidade para saber, até porque ela nem tem essa cultura. Então, e também existe um conservadorismo, que é isso que eu acabei de falar, que eu coloquei como hipótese aqui, mas eu já sabia que era verdade, que era a questão de que o empresário brasileiro, principalmente o empresário nordestino, ele não tem essa consciência de que ele pode encontrar soluções para a empresa dele, para inovar dentro da empresa dele, buscando a universidade. E aqui, pessoas, colegas, eu mostro o resultado mais triste da minha pesquisa. A minha pesquisa, ela fez um levantamento geral sobre proteção de propriedade intelectual e sobre transferência de tecnologia em todas as universidades do Nordeste brasileiro. Eu só não consegui ter resposta de 2 universidades, a Universidade do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, e mais uma que me foge a memória agora,
mas eu tive um grande aproveitamento de retorno dos meus questionários, e esse é o triste resultado dentro do período de 2014 a 2016. Nós tivemos aqui a campeã federal do Rio Grande do Norte, que tem 223 proteções de propriedade intelectual. Lembrando aqui que eu coloquei tudo, tá? Marcas, patentes, desenhos industriais, softwares que também se encontram na questão de propriedade intelectual. No entanto, ela tem 5 transferências de tecnologia. E o que isso significa? Isso significa que essas 223 propriedades intelectuais, digamos que aí tem 100 patentes, todas elas estão custando valor para o cofre da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e não está havendo nenhum retorno financeiro direto para essas universidades. E aí tem 5. E eu gosto de deixar claro também que a Federal do Rio Grande do Norte no Brasil, ela é referência em relação à produção de informática, né? Então, por exemplo, o SIGA-A, se eu não estou enganado, tá, gente? O SIGA-A, ele é uma produção da Federal do Rio Grande do Norte. Então, provavelmente, essas 5 transferências, elas estão relacionadas a essa questão de tecnologia dentro desse período. Mas é gritante a diferença de proteção de propriedade intelectual em relação à transferência de tecnologia e, consequentemente, a falta de retorno que isso vai ter para as próprias universidades, enquanto isso é mal estruturado. Então, é óbvia a conclusão, tem um alto número de pedidos de proteção de PI, tem um número muito baixo de transferência de tecnologia, mas o que é mais complicado é que não existe um modelo para que os NITs sigam, para que eles, de fato, consigam fazer a transferência de tecnologia. E essa foi uma das grandes diferenças que eu vi, no Canadá. Então, meus resultados foram que a infraestrutura, não existem grandes problemas em relação à infraestrutura, para minha surpresa, no sentido de que a estrutura que as universidades federais nordestinas, elas oferecem para os entes, é uma estrutura boa. No entanto, existe o problema de que os recursos humanos, por exemplo, não são tão, como é que eu posso explicar? Por exemplo, eu não sei como é que se encontra a situação do Sintec no momento, mas é muito comum que existam poucos servidores oferecidos para o NIT. Pelo menos é a realidade que eu vi em todas as federais do Nordeste. Não existem grandes servidores que são ofertados para esse NIT. Existe a possibilidade de bolsistas e estagiários, só que tanto os bolsistas como os estagiários, eles têm períodos X para permanecer naquela instituição. Então, por mais que eu tente estruturar o NIT, para que o NIT consiga fazer o que ele de fato deve fazer, a rotatividade de pessoas ali me impede de que eu consiga de fato estruturar o NIT para que isso aconteça. E isso é a realidade que foi colocado, pelo menos pelos NITs das Universidades Federais do Nordeste. Regulamentação interna, existem, algumas universidades ainda não tinham, mas existia uma questão para frente, a questão de que falta uma cultura, principalmente dos procuradores dessas universidades. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou me alongar nos meus resultados, eu vou só me ater aos resultados realmente importantes. Se vocês quiserem, eu posso conversar mais sobre isso depois nas perguntas. Mas as questões mais gritantes que eu vejo é que existe uma ausência de modelo de transferência de tecnologia. Então, por mais que o NIT tenha boa intenção de fazer essa transferência de tecnologia, ele não sabe conseguir passo a passo para fazer essa transferência de tecnologia aqui na região, pelo menos na região Nordeste. Queria deixar claro também que existem a Universidade de São Paulo, as 3 grandes universidades de São Paulo, a UFSCar, a USP e a Unesp, elas conseguem fazer transferência de tecnologia. A Federal de Minas Gerais também consegue, são exemplos separados, mas de uma maneira em geral, as universidades federais nordestinas, elas patinam nessa intenção de fazer a transferência de tecnologia acontecer e não conseguem. E aí existe a questão de que existem muito poucos profissionais de direito dentro desses NITs, que seria para fazer contratos mesmo, para entender como é que eu faria de uma maneira que fosse seguro para a universidade, sendo que ainda tem que passar para o procurador. Mas o próprio procurador, em geral, ele tem pouco conhecimento sobre propriedade intelectual para entender do que de fato se trata. Não existe estrutura de marketing, porque existe uma questão básica. Como é que eu vou vender algo se eu não apresento esse produto para a sociedade em geral? Então, por mais que a universidade tenha patentes, a maioria dos NITs não tem uma estrutura de marketing para oferecer esses produtos. E existe uma grande questão também. Como é que eu vou vender uma coisa que eu não sei o valor? A maioria dos NITs não sabe o valor dos produtos que eles têm na prateleira. As patentes estão lá, mas ninguém sabe qual de fato é o valor daquilo. Então, é uma complicação. Não vou me ater pela falta de tempo, tá, gente? Mas eu repito que eu me abro para que vocês possam fazer as perguntas mais tarde. E aqui eu falo da questão do Canadá. Inclusive, normalmente quando eu faço a palestra, tem um monte de gente que me pergunta sobre questões específicas do Canadá. Também sou super aberto para responder perguntas relacionadas à imigração, estudo no Canadá, bolsas no Canadá, enfim.
bora entrar em contato comigo no Instagram, eu deixei o contato aqui também, e eu vou responder, mas aqui eu vou me até a questão, o foco da webinar. Então, a minha pesquisa não era relacionada diretamente com transferência de tecnologia no Canadá, a minha tese de doutorado não é relacionada diretamente a isso, mas uma vez que eu tinha uma base muito boa pelo meu mestrado em transferência de tecnologia, eu quis entender como é que funcionava, e por isso eu fiz entrevistas com o Bureau de Recherche e Développement da Universidade de Montreal, que é o escritório de transferência de tecnologia da Universidade de Montreal. Seria o NIT da Universidade de Montreal. E aí, a partir da pesquisa que eu fiz lá, consegui entender por que lá funciona e por que aqui não funciona tão bem. Principalmente porque foi uma entrevista aberta, foi uma conversação mesmo de alguém que já trabalhou com NIT no Brasil, que era eu, com alguém que trabalhava com NIT lá no Canadá. E aí, o NIT lá da Universidade de Montreal, ele trabalha com 3 eixos. 3 são as funções dele, basicamente. É a busca de financiamento e montagem de projeto. Então, eu traduzi aqui literalmente do francês, tá, gente? Então, desculpa se eu traduzir em português meio errado. Por alguma montagem eu li, agora a montagem talvez não tenha ficado tão legal. Mas a ideia é que eles sabem que para que você desenvolva pesquisa, você tem que ter investimento. Então, o que é que o NIT lá da Universidade de Montreal faz? Ele tenta buscar financiamento para sua pesquisa. Você faz o seu projeto, você apresenta o projeto para o NIT, e o NIT vai tentar fazer o possível para buscar investimento para essa sua pesquisa. Seja pelo próprio governo do Canadá, que investe milhões em ciência e tecnologia para o Canadá, mas aí o NIT ele vai tentar encontrar o melhor investimento para aquele tipo de projeto específico do professor, e ele tenta, se ele não conseguir pelo financiamento público do governo do Canadá, ele também já tenta encontrar um financiamento relacionado a empresas da região que tenham interesse. E aqui em específico, eu quero deixar claro que Montreal é um polo tecnológico gigantesco. Inclusive, hoje considerado um dos maiores polos de videogames, da questão de criação de videogames do mundo. Então, as empresas sabem disso e recorrem muito para a Universidade de Montreal para que a Universidade de Montreal produza softwares para essas empresas. Então, essa venda de softwares das empresas, da Universidade de Montreal para as empresas é algo que acontece constantemente lá dentro. Então, existe também essa aproximação da empresa com a universidade. A administração desse financiamento, então, quando eles conseguem esse financiamento, não é um dinheiro que você vai pegar e você vai gastar com seus estagiários do jeito que você bem entende. É um dinheiro que o próprio escritório, o próprio NIT, vai fazer o possível para que você gaste ele de uma maneira que ele seja bem avaliado. E aí vem uma das grandes diferenças do NIT de lá para os NITs daqui. O NIT é muito bem estruturado. O NIT ele vai ter alguém que, no mínimo, tem muito conhecimento sobre administração e economia para que esses investimentos sejam aplicados de uma maneira muito específica. E dentro do NIT, existe uma questão extremamente importante, que inclusive é um dos eixos que ele trabalha, essas informações estão no site da Universidade de Montreal, que é a valorização da pesquisa. Por quê? Eu repito. Como é que você vai vender algo que você não sabe o valor? Então, uma das grandes preocupações do NIT, já desde o início, é que o pesquisador saiba quanto custa, quanto vai valer aquele produto que ele está vendendo. Para que quando chegue na fase de negociação, o NIT tenha consciência disso. Só que aí vem a grande questão da diferença. Isso aqui está no site da Universidade de Montreal, está em francês, pela falta de tempo eu não vou me ater a colocar aqui, mas eu queria deixar claro que eles têm uma estruturação muito clara de como é que eles vão fazer para que a propriedade intelectual da universidade chegue ao mercado. Eles conseguem esquematizar e eles seguem o esquema de uma maneira muito clara. E, então, o que é que eu avalio comparando as questões do Brasil com a Universidade de Montreal e com o Canadá em específico? Existe uma cultura de transferência de tecnologia. O que significa? As próprias empresas sabem que elas podem recorrer à universidade para que a universidade produza coisas para que as empresas inovem. Isso acontece no Canadá, mas eu posso garantir que nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se vocês pegarem o Vale do Silício, a maioria das startups do Vale do Silício, elas estão perto da Universidade de Stanford. E isso não é por acaso, não é porque a arquitetura é bonita, porque o urbanismo é bonito, para que o Vale do Silício fique perto da Universidade de Stanford. A grande razão de que as startups estão perto da universidade é porque elas sabem que Stanford pode oferecer muitas inovações para aquelas startups. Então, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura de que a empresa pode recorrer à universidade para que ela tenha soluções. As funções do escritório de transferência de tecnologia elas são muito claras. Inclusive, na minha entrevista lá, ela deixou claro o seguinte: o escritório ele tem essas necessidades, essas obrigações que eu coloquei aqui, que são essas 3 nortes para que o NIT trabalhe lá dentro da Universidade de Montreal, só que eles terceirizam a maior parte dos serviços. Então, por exemplo, valorização do produto.
tem um profissional lá dentro que vai saber como iniciar, mas eles terceirizam. Até porque eu tenho um produto de engenharia química. É difícil que o NIT tenha um engenheiro químico só dentro dele só para isso. Então, ele terceiriza, ele pede uma assessoria para que se faça a valoração de quanto é que vai valer aquela invenção. Então, eles terceirizam tudo que é possível da valoração. A questão da redação da patente também é terceirizada. Inclusive, a administradora do NIT, enquanto eu fazia entrevista, eu falei para ela que eu trabalhei no NIT e quem fazia patente, quem escrevia patente, éramos nós que trabalhávamos no NIT, e ela riu muito, porque ela disse que é um absurdo que a gente como servidor, ou a gente como trabalhador da universidade, escrevesse a patente, porque é algo muito específico. Então, escrever a patente é algo terceirizado por um escritório de advocacia, lá de Montreal mesmo, e a maior parte desses serviços muito específicos, eles são terceirizados. Mas existe a questão de que existe uma estrutura muito boa profissional dentro do NIT. E existe uma outra questão também, que além dessa questão da estrutura, ela me contou que não é possível que um pesquisador que tenha qualquer invenção, ele patenteie a invenção dele. Inclusive também é terceirizado. Eles têm um nível muito rigoroso do que é patenteado ou não. E a razão disso é porque uma patente custa caro. Ela me contou que para que você patenteie um produto geral, do início ao final do patenteamento, com todas as questões que eles vão ter, eles vão gastar em torno de $12 mil para ter uma patente. Se for por PCT, que é um procedimento específico que você patenteia em mais de um país, você vai gastar 7 mil. Então, a Universidade de Montreal, ela não é boba de gastar esse valor todo por uma invenção que não tem possibilidade de gerar lucro depois. Então, é uma das questões também que foi colocada dessa entrevista que eu fiz com a coordenadora do NIT lá da Universidade de Montreal. E eu agradeço quem participou. Eu queria falar muito mais, mas eu me abro a perguntas e eu espero que eu tenha colaborado. Mostrar para vocês tanto com a realidade do mundo, como a realidade do Brasil e essa minha experiência no Canadá. Excelente, Dimitris. Eu vou fazer aqui só algumas colocações antes de passar para as perguntas, que já tem umas perguntas tanto no seu WhatsApp, né, que eu pedi para o monitor enviar. Tem umas aqui, já tem a gente responde até, acho que é o Gustavo, né, que ele perguntou lá no início, mas deixa eu fazer duas colocações aqui, que uma é que você falou, né, realmente, que na sua pesquisa de mestrado, que em termos gerais no Nordeste, em termos de recursos humanos, né, nos NITs, né, é muito pouco. Mas foi uma pesquisa assim, superficial em torno do país, é um dado que é um pouco marcante para o país todo. Por mais que a Universidade em São Paulo tenha resultados grandes, né, comparado com o Nordeste em termos de transferência de tecnologia, mas em termos de recursos humanos também, o quantitativo, por mais que seja grande em recursos humanos, mas em termos de servidores efetivos, ele também é pequeno. Eles têm uma rotatividade de funcionários, né, temporários, por ser temporário, que também é muito grande, e isso torna até um gargalo no processo de transferência de tecnologia, porque ele não tem como continuar, né, por manter uma cultura ou um processo mais contínuo, né? Eu tive essa curiosidade também quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, e eu fiquei assim, mas por mais que essa diferença ela não seja... O que eu posso dizer? Acabaram de dizer aqui. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem 20 no quadro efetivo dela, de funcionários relacionados ao NIT dela. E aí, eu consegui encontrar universidades federais brasileiras do Nordeste que tinham 2 trabalhando no NIT da Universidade Federal. Então, é também complicado comparar a Universidade Federal de Minas Gerais, que já tinha uma cultura de propriedade intelectual, com as universidades federais nordestinas que estavam começando a se estruturar. Mas as diferenças eram gritantes nos casos de sucesso para os casos que estavam se estruturando ainda, que foi a minha pesquisa de mestrado. Então, é complicado. Pronto, exato. Aqui na CITEC, né, que é o NIT, né, da Universidade Federal de Sergipe, nós temos 2 pessoas atuando na transferência de tecnologia, né, que sou eu, e o coordenador, que é o professor Antônio Martins, que está até aí presente no chat, e nós já executamos 2 transferências de tecnologia. A primeira que foi em 2006, que você tem... Eu estou aqui nos meus dados, né? Exatamente, que foi o software de CISPED, né? Foi transferido, né, de forma não exclusiva e não onerosa para a Sociedade Brasileira de Diabetes. E em 2019, é o software Personalitate, que foi transferido para a URGS, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, já temos 2 transferências de tecnologia.
estamos num processo de conversação com a outra empresa, agora no exterior, na Suíça, mais precisamente, para iniciando esse processo também de conversação para transferência de tecnologia. E, juntamente com isso, você falou a questão da valoração da patente, é um processo que é importante, que faz parte, que a gente vem muito conversando e atuando de forma persistente e insistente com os pesquisadores, para que já no início que eles estão desenvolvendo a pesquisa, eles já estão começarem a fazer a valoração da pesquisa, e nosso agentes do NIT e monitores, que da área de economia, mais precisamente, e de administração também, eles vêm atuando nessas patentes, nesses pesquisadores que estão desenvolvendo, e nas patentes que já foram, no caso, a patente que já é o ativo, né, da propriedade intelectual, e que a gente já está fazendo essa valoração, esse preenchimento da planilha de valoração, e atuando de forma mais frequente e mais incisiva com o mercado, justamente para agilizar, por mais que, como você mesmo falou, e na sua pesquisa de mestrado, uma excelente pesquisa, que realmente o corpo humano ele é pouco, então, de forma como a gente tenta melhorar o processo de gestão, né, dentro do NIT, para facilitar a transferência de tecnologia. Então, a gente atua tanto no início do processo da pesquisa, né, na notificação da CI, né, no comunicado de invenção, e como naquelas patentes que, no caso da patente mesmo, no bem ativo, que já foram depositadas, a gente já começa nesse processo de preencher a planilha para dar o encaminhamento à transferência de tecnologia, que você sabe que não é um processo rápido, né? É um processo demorado, tanto da universidade ir para o mercado e atuando de forma a mostrar o portfólio da Sintec, o portfólio da universidade, como de fazer com que o mercado enxergue que a Universidade Federal é uma instituição, né, grande e que produz e que pode produzir bens ou serviços a facilitar ou resolver algum problema daquela empresa. Então, assim, são duas formas de atuação, né? É a universidade ir para o mercado e o mercado vir para a universidade. Isso, né? exatamente. Então, a segunda colocação aqui, que eu vou passar para as perguntas, tá? Que eu não vou roubar mais seu tempo. O professor confirmou aqui, né, que você falou, né, que o SIGA, ele realmente é um aplicativo, um software, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, perdão, e que faz a transferência via termo de execução descentralizada, né, que é o TED para diferentes entes federais. Isso. Tá? Tem as perguntas no seu... No celular, eu estou tentando aqui acessar, peço desculpa aqui, ó, que eu vou conseguir agora, acredito que eu vou conseguir agora. Tá, o governo entraria onde nessa relação de inovação entre a universidade e a empresa? Eu mostrei o modelo essa é a pergunta do Rafael Ítalo. Eu mostrei o modelo lá da Tríplice Hélice, no início da apresentação, e o que acontece? Tanto eu falei, a universidade ela tem o potencial de oferecer recursos humanos para as empresas e para a sociedade em geral. A empresa ela quer esses recursos humanos e esse conhecimento para inovar, e o Estado, o que ele faria nesse conjunto? Tanto ele oferece bolsas, ele deveria, né? Oferecer bolsas de mestrado, bolsas de doutorado para os pesquisadores na universidade, estabelecer fomento de pesquisa, dar dinheiro de pesquisa para que a universidade continue fazendo pesquisa, como ele também pode gerar uma medida positiva para a empresa, para que ela receba isso. Então, por exemplo, isenção de impostos, se você recebe uma inovação da Universidade Federal, então, assim, a própria criação de leis que incentivem essa questão de inovação, como foi a lei de inovação. Eu peço até desculpa, porque eu esqueci de colocar o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que surgiu logo depois, só que o Código de Ciência e Tecnologia, ele seria um melhoramento da lei de inovação. Ele coloca as mesmas questões relacionadas à lei de inovação, mas ele traz de uma maneira mais clara. Então, seria esse o papel do Estado. Eu espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa você pode perguntar novamente. A outra pergunta é do Gustavo Modesto. Quem marketiza as habilidades e as linhas de pesquisa possíveis de prestar serviço à comunidade empresarial da Universidade de Montreal? Esse é um dos papéis do Núcleo de Inovação Tecnológica. O NIT, o Escritório de Transferência de Tecnologia, na maior parte do mundo, que seria os escritórios de ETT, Escritório de Transferência de Tecnologia, o trabalho deles é ser um médium. Eu brinco até que para você entender isso, é bom você entender o espiritismo, que seria a mesma lógica. É tentar mediar o mundo dos mortais, do mundo dos vivos, com o mundo dos mortos. Nesse caso específico, seria intermediar
a universidade, o pesquisador, que tem uma linguagem completamente específica. Eu até brinco que o pesquisador ele parece o Senhor dos Anéis, porque é o My Precious. Você não pode pegar na invenção dele, ele entende que a invenção dele é um filho dele. Às vezes ele não tem nem interesse de vender aquela invenção dele, porque ele acha que é filho. E aí você tem um empresário que tem uma linguagem que quer, que é o lucro para ontem, que quer a resposta daquele produto para ontem no mercado. Então, qual é o principal papel do Nietzsche? Seria fazer o intermédio desses dois mundos tão diferentes, que seria o mundo acadêmico com o mundo empresarial. E, no caso da Universidade de Montreal, ela consegue fazer muito bem. Só que aí eu diria que a Universidade de Montreal, ela nem investe tanto na questão do marketing, em específico. Montreal não é uma cidade é grande, mas ao mesmo tempo não é tão grande, ela tem essa característica. Então, é muito fácil que, por exemplo, se eu dentro da Universidade de Montreal tenho um grande polo de produção de softwares, eu consigo mapear as indústrias, as empresas de software de uma maneira muito fácil dentro da grande região de Montreal. Então, se inicialmente eu quero vender o meu produto para aquela região, eu consigo de uma maneira muito fácil oferecer esses produtos para essas empresas. Então, ou mesmo estabelecer a outra relação. Chega para a empresa e fala, olha, um dos pesquisadores da Universidade de Montreal está produzindo, ou tem a capacidade de produzir um software que seria muito válido para a sua empresa. Será que você teria interesse de negociar alguma coisa com ele e a intermediar isso? Então, eu posso dizer especificamente pela Universidade de Montreal que ela não valoriza tanto a questão do marketing. Ela tenta fazer uma venda, que é uma venda no final das contas, né? Ela tenta fazer uma venda mais direta, uma venda mais voltada de fato ao cliente foco. E quem é o responsável pelos planos de negócio e estudo de viabilidade econômica do projeto de pesquisa? Eu não entendi se a pergunta é no caso do Canadá ou se é no caso daqui do Brasil. No caso do Brasil, o Sintec tem mais propriedade para responder, mas no caso do Canadá, é essa a questão que eu coloquei lá no início. Por mais que o pesquisador ele tenha uma noção do que ele quer produzir, ele chega com um rascunho desse projeto para o Google, lá, o escritório de pesquisa de tecnologia da Universidade de Montreal, e ali o escritório ele vai tentar encontrar quais são os melhores financiamentos, qual é o melhor plano de negócio para que aquilo funcione. Só que lembrando, eu falei que existem duas maneiras para ver se a transferência de tecnologia ela consegue acontecer. Pode ser que você licencie, que é alugar a sua invenção para uma empresa, para que essa empresa entre no mercado com a sua invenção, ou pode ser que você tenha um empreendedorismo muito forte dentro de você e você queira, desculpa a expressão, meter a cara no mercado e com uma startup e seguir. É o que a gente chama de spin-off acadêmico. Né? Surge dentro da universidade e sai para o mercado como uma startup. Então, existem essas duas possibilidades. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Dimitris, tem uma pergunta do Gustavo Calibrado, foi logo que ele fez no início da webinar. Você lembra ou você quer que eu pegue aqui de novo? Quais são as dificuldades e quais são os apoios para que a transferência de tecnologia aconteça entre a universidade e a empresa, correto? Exato. Então, eu peço desculpa porque eu queria... A minha dissertação de mestrado, ela consegue responder de uma maneira muito legal essa pergunta. Então, vou tentar dar uma resumida aqui. Quais são os pontos de apoio? O governo brasileiro, ele teve uma boa intenção, gerando tanto as leis de propriedade intelectual, não vou dizer tanto as leis de propriedade intelectual, porque elas vieram de um tratado, mas a Lei de Inovação e o Código Nacional de Ciência e Tecnologia são maneiras de fazer isso acontecer. A própria criação dos NITs foi uma maneira de fazer isso acontecer. Iniciativas como o Sebrae, por exemplo, tem um programa de agente local de inovação, que é uma iniciativa de fazer inovação acontecer, não propriamente a cooperação universidade-empresa, mas é uma modalidade. Então, assim, existem tentativas de fazer a transferência de tecnologia acontecer. Agora, quando você me pergunta quais são as dificuldades, meu Deus, são tantas dificuldades que eu fico até com um problema aqui de elencar. Porque não tem estrutura de marketing, não tem estrutura de profissionais, por exemplo, de direito dentro do próprio NIT. O NIT não tem tanta autonomia assim. E a própria universidade não vê o NIT como um grande potencial para que ele retorne dinheiro para a própria universidade. O procurador das universidades normalmente não tem a mínima consciência do que é propriedade intelectual ou inovação. Então, muitas vezes os processos para que você venda uma patente, licencie uma patente, não vão passar pela procuradoria, porque o procurador não vai entender. Tem a falta de recursos humanos dentro do NIT. Enfim, eu até perco um tempo aqui para elencar as dificuldades para que a transferência de tecnologia aconteça de fato no Brasil, infelizmente. Além disso, também tem a legislação, né, a própria lei da inovação. Mas um lado que tem apoiado, agora recente, não sei se vocês, no caso,
tem conhecimento, é a vitrine de propriedade intelectual que foi lançada agora, dia 2 de outubro, pelo INPI. Tá? Eu vi, e é uma estratégia maravilhosa, porque é justamente essa ideia de marketing, digamos assim, de expor mais as prováveis propriedades intelectuais de vendas, patentes, e, enfim, que tem potencial de inovação. Foi uma ideia muito legal por parte do NPI. Exatamente. Você pegou o contato, acho que o Gustavo passou o contato dele, você passou o seu para ele também, né? Eu coloquei o meu e-mail aqui no chat, se vocês tiverem interesse em entrar em contato comigo, podem entrar. Eu respondo no Instagram, eu estou com 13 linhas, eu estou tanto falando de propriedade intelectual, como falar do Canadá, porque desde que eu fui, um monte de gente me pergunta como é que migra para o Canadá, como é que faz para estudar no Canadá, e também questão de idiomas, mas eu sou muito aberto a responder perguntas. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo. E necessariamente é um tema que me interessa muito. Eu gosto muito dessa questão de tecnologia e eu gosto muito de pesquisar isso. Então, eu me abro à ideia